Olhadinha aqui na gasolina Pódio, chegou a 8,99, galera. E lembrando sempre para vocês, os postos de combustíveis não tem nada a ver com isso não, tá? Não tem nada a ver com isso não. Os postos de combustíveis apenas repassam o valor que vem das refinarias. Cara, que absurdo é esse, cara? Tá complicado, que absurdo. Hoje de manhã, já começava. Já começou. E foi de uma hora para outra, porque... Quem abasteceu o carro recentemente percebeu, notou esse aumento nas bombas de combustíveis, né? Eu corri pro posto ontem para tentar fazer isso o quanto antes. E já tem posto cobrando, como a gente está te mostrando em tempo real, quase R$10 o litro da gasolina. Para conferir se há ou não abuso dos preços dos combustíveis. A guerra no Oriente Médio acendeu um alerta no mundo todo. E aqui no Brasil, a preocupação é uma só: o aumento do combustível. Com o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o mercado internacional do petróleo já começou a reagir. E quando o preço do petróleo sobe lá fora, a preocupação para quem usa o combustível chega rapidinho por aqui, principalmente para o consumidor. Segundo a economista Juliane Inhas, o petróleo já ficou mais caro no mercado internacional. A gente tem uma interrupção do fluxo, né, da forma como o petróleo que é produzido lá no Oriente Médio está sendo distribuído no mundo, e isso tem feito com que todo mundo fique com bastante apreensão sobre como é que esse mercado vai começar a reagir a partir de agora. Mesmo assim, alguns motoristas dizem que já perceberam mudanças nos valores. Segundo a economista, isso pode estar ligado à expectativa de novos reajustes. Essa alta do preço ela vem muito de uma percepção de que a gente pode passar por um aumento de preços futuro, e se isso acontecer, isso acaba fazendo com que os preços realmente aumentem. E tem mais um fator: com medo de pagar mais caro, muita gente corre para abastecer. Então as pessoas antecipam um pouco dessa alta, até porque elas começam a procurar mais os postos, tentando encher o tanque do carro, para evitar, por exemplo, de ficar sem combustível, e isso, dentro desse cenário, eleva os preços mais ainda. E para quem depende do carro para trabalhar, qualquer centavo a mais faz a diferença no fim do mês. E o problema não afeta só os motoristas. O Theo é empresário e já sente a diferença nas contas da frota da empresa. Tanto no caixa da empresa quanto no caixa pessoal pesa, né? Perspectiva que vai... O cenário internacional segue incerto. Quem depende do carro tem apenas uma torcida: melhorasse, né? Que dessem fim nisso, não só pela questão do aumento de combustível, mas por todo o movimento que está fazendo no mundo, né? Quem abasteceu o carro recentemente percebeu, notou esse aumento nas bombas de combustíveis, né? Eu corri pro posto ontem para tentar fazer isso o quanto antes. E já tem posto cobrando, como a gente está te mostrando em tempo real, quase R$10 o litro da gasolina. Para conferir se há ou não abuso dos preços dos combustíveis. Posicionei justamente aqui ao lado da placa para que vocês possam acreditar, né? Realmente, porque parece inacreditável. Aqui, por exemplo, olha, gasolina comum, R$ 8,59, tá ali em cima, mas a gasolina premium aditivada, que eles chamam, aqui embaixo, na última colocação, R$ 9,99, praticamente R$10. O diesel também, R$ 9,24. Aqui nesse posto que fica na Avenida Ricardo Jafé, nas proximidades com o Ipiranga, bairro Ipiranga, aqui na capital paulista. Realmente, preços muito maiores do que os outros postos que nós pudemos checar aqui durante o caminho da vinda até esse posto aqui na Avenida Ricardo Jafé. Variando aí a gasolina comum entre R$ 6,29, R$ 6,59. Aqui, o preço comum, R$ 8,59 e quase R$10 a gasolina premium aditivada. Neste posto, conversando aqui com os frentistas, o pessoal que trabalha, não consegui conversar ainda com o gerente porque ele ainda não chegou, mas é claro que a gente vai conversar depois. Eles estão trabalhando com um esquema de desconto no pagamento via Pix, para que os consumidores não assustem tanto, digamos assim. Então, se você paga via Pix, vou até dar uma olhada aqui, a gasolina comum sai por R$ 6,64.
Já se você paga por outro método, ou cartão de crédito ou de débito, aí sim, R$ 8,59. E se você opta pela Premium aditivada, R$10 praticamente, R$ 9,99 o litro da gasolina Premium aditivada. E olha, conversei com o presidente do Sincopetro, José Alberto Gouveia, para a gente poder entender um pouco o lado dos donos dos postos de gasolina, por que aumentou tanto. É claro que já era esperado, né, um aumento na gasolina desde o início da guerra no Oriente Médio, já que dispara o valor internacional do barril de petróleo. Então, por conta disso, já era esperado. Também impacta, pressiona o dólar para cima, e como o Brasil também acaba importando parte dos combustíveis, isso já era esperado. Mas um valor tão alto como este daqui, R$ 8,59 já é muito, R$ 9,99 na Premium aditivada, mais ainda. Então, conversei com o José Alberto Gouveia, que é presidente do Sincopetro, para poder entender um pouco melhor o lado dos donos dos postos de gasolina, e ele basicamente disse que esse aumento vem do repasse. Os postos já estão comprando muito mais caro os combustíveis por parte das refinarias e precisam repassar esse valor de alguma maneira. Vamos ver um pouco, acompanhar um pouco sobre o que ele falou. Ele deu mais... Você que é do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, cara, valeu pela audiência de vocês aí. Pessoal da Alemanha também, nós aqui do canal Pernambuco Imortal estamos voando, meu amigo. E deixa eu falar só uma coisa aqui pra vocês, dá uma olhada aqui no preço. R$ 7,67 a gasolina, tá? Tem lugar que tá bem pior. E aí, meu bro, tudo bem? Eu sou o Ney do canal Pernambuco Imortal. Cara, que absurdo é esse? Tá complicado, que absurdo. De manhã, já começa a etapa. Já começou. E foi de uma hora pra outra, porque de 6 e pouco, 7,50, 7,60 e pouco aqui. Vai aumentar mais, né? E porque com esse preço o frete aumenta, tá? E não é culpa do rapaz aqui não, porque ele não vai segurar essa bucha sozinho não. Meu bro, e aí? Lula prometeu que iria controlar a inflação e essa situação. Ele sabendo que isso aí prometeu e nada fez, né? Picanha e cervejinha, sobrou foi a gasolina. É isso. Manda para o outro posto lá em Boa Viagem pra gente fazer essas comparações. E aqui está, galera. Pra vocês que acharam que o primeiro posto já era um absurdo, dá uma olhadinha aqui na gasolina Pódio, chegou a 8,99, galera. E lembrando sempre pra vocês, os postos de combustíveis não tem nada a ver com isso não, tá? Não tem nada a ver com isso não. Os postos de combustíveis apenas repassam o valor que vem das refinarias. Não tem nada a ver com isso não. E a galera aqui tá penando. E assim, o que mais me chama atenção aqui no estado de Pernambuco são as emissoras de televisão. Elas não falam nem sobre o governo federal. Não diz absolutamente nada. Deixa eu... Opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem. O preço do combustível disparou. Com certeza, amigão. Rapaz, vai ficar complicado, não vai não? E muito, velho. E a gente tem aplicativo aqui lascou mesmo. Eu já ia perguntar... Nós trabalhamos com... Eu trabalho com álcool e gasolina. Meu velho é bronca, infelizmente. Né? A gente tem que se dobrar. O negócio tá sério, Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque não tem como a gente falar sobre o preço do petróleo e não falar do governo de informações. Junto à ANP, a Agência Nacional de Petróleo, não tive nenhuma resposta. O site até então não tá atualizado, não colocaram nada. Até porque também esses preços aqui foi de um dia para outro, tá? Até antes de ontem não tinha esse preço. E assim, não adianta falar nada dos postos de combustíveis, porque eu tô vendo das emissoras de televisão, eles estão falando assim, porque tem que ser quando a gasolina chegar. Quando a gasolina chegar, o escambau. O posto de combustível tá certinho mesmo. Se veio o preço da refinaria, é o preço que vai valer na bomba. Agora o que acontece? Se existe uma situação ao qual ele já tenha uma reserva de combustível, aí tudo bem, mas não é isso não. Os postos de combustível estão atualizando os preços conforme a Agência Nacional de Petróleo e as refinarias repassam para eles.